Ok, bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos na nossa EBD e vamos começar a nossa escola dominical. Abaixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por tua graça e bondade sobre nós. Obrigado por esse dia, pelo derramar das tuas misericórdias, pelo teu conforto e consolo, por nos trazeres à tua casa, Senhor. Nós nos alegremos no Senhor, pela tua bondade derramada sobre nós e pelo privilégio que temos, Senhor, de estarmos aqui em tua presença para ouvir tua palavra, para crescermos no Senhor e para desfrutarmos, Senhor, da tua alegria, do teu conforto, do teu consolo, da tua exortação, da tua disciplina, Senhor. Tu és bem-vindo, Pai. Nós somos gratos por Cristo, pelo seu sacrifício no Calvário, Senhor, e pelo livre acesso que o sangue dele nos dá à tua presença. Obrigado, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, hoje nosso tema é o culto e os requisitos, do culto segundo a Bíblia. Nós vamos estar tratando hoje desse tema. É um tema dentro da eclesiologia, o estudo da igreja. E o culto não podia ficar de fora, como a sua principal ferramenta, da expansão e da proclamação do reino de Deus. Então, o nosso tema e o nosso estudo é baseado nesse livro que está aqui, que está sendo aqui na sua tela do seu computador, As Grandes Doutrinas da Graça, do pastor Leandro Lima. Nós estamos aqui na eclesiologia. É um livro espetacular. Ele é conciso, ele é profundo, e ele abrange os objetivos que nós trazemos para a nossa aula de hoje. Uma introdução. O culto em nossos dias. Antes de começar, eu queria ler aqui o nosso texto base. O nosso texto base está em Romanos capítulo 12, verso 1, que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo aqui, ele apresenta o culto como um movimento da igreja, mas um movimento racional, uma atitude da igreja racional. Então, o culto ele é pensante, você pensa para cultuar. E, logicamente, que os parâmetros para que nós estejamos pensando sobre o culto são dirigidos pela palavra de Deus. Porque é o Senhor quem dita as regras do culto. É o Senhor que nos conduz à sua presença. E Ele exige certas atitudes nossas para nos conduzirmos e cultuar o seu nome. Por isso que Paulo fala aqui em sacrifício vivo, fala em oferecimento do nosso corpo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional. Então veja só, os elementos do culto aqui, irmãos, é oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, isso aqui são os parâmetros aqui do contexto aqui do texto de Paulo, que nós devemos cultuar a Deus. Então, nós vamos trabalhar nesse tema de hoje. Introdução. O culto em nossos dias. Há culto cheio de pompa e ritual. Isso aqui eu estou pegando aqui uma perspectiva das igrejas que fazem parte hoje do nosso contexto histórico e do nosso contexto da humanidade. Há culto cheio de pompa e ritual. Falo também das igrejas cristãs, das igrejas protestantes. Há culto com muita simplicidade. Há culto de curta duração. Há culto sem qualquer liturgia. Há culto feito no improviso. Há culto rigidamente litúrgico. Há culto somente de louvorzão. Há culto somente com pregação. E há culto com teatro, coreografia e um cenário pomposo para a igreja. Irmãos, isso traduz, de uma forma geral, um modo hoje que as igrejas estão cultuando a Deus. Tratando do assunto. Então, trataremos dos requisitos básicos do culto a Deus, coisas que Deus requer do adorador para que seu culto possa ser aceito. Sem estes requisitos, o culto não é aceito, independentemente da sua liturgia. Então, é algo muito sério. Deus leva muito a sério o culto que nós prestamos a Ele. Por quê? Porque o culto que nós prestamos a Ele, é Ele quem dita as regras e nós não podemos extrapolá-las nem diminuí-las. Nós devemos nos submeter às suas regras. É um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E é um culto racional. Paulo fala sobre isso aqui. Então nós devemos pensar, nós devemos analisar, nós devemos meditar
como deve ser o nosso culto a Deus segundo a Escritura. Não é segundo o que eu penso, não é segundo o que eu acho, não é segundo o que eu sinto. Isso não tem qualquer valor, não é? Por melhor que seja a nossa intenção, né, sobre esses assuntos de sentimentos, da minha preferência de culto, isso para Deus não tem qualquer valor, irmãos. Por quê? Porque Ele exige a maneira que nós devemos cultuá-lo. E esse modo e essa maneira está perfeitamente descrita na Escritura. Observemos no Velho Testamento. Como era que os adoradores se apresentavam a Deus para o sacrifício. Temos regras ali pontuais. Não é? Temos locais específicos, regras específicas, para que o adorador se apresentasse diante de Deus. Não era de qualquer jeito, não era de qualquer modo. A partir dos animais para o sacrifício. Não era qualquer animal. Não podia ser animal com defeito. O animal tinha uma idade específica, era sem defeito e eram animais específicos. Nem todo animal era aceito por Deus para o sacrifício. Então isso demanda já de nós, não é? Que Deus é um Deus que exige, não é? Que dita as regras. Isso é muito importante para mim e para você, porque a gente descansa nisso, nesses parâmetros que Deus colocou para que nós sigamos ao cultuá-lo, não é? Com alegria e com gozo, não é? Com reverência, não é? E com temor, não é? E com gratidão a Ele, porque assim deve ser o culto. Requisitos básicos para o culto a Deus. Então nós temos aqui pelo menos 8 requisitos básicos para cultuarmos a Deus. Nós vamos tratar na nossa aula de hoje os 2 primeiros, a santidade e a mediação de Cristo. Então nós temos santidade, a mediação de Cristo, a comunhão, a humildade, a espiritualidade, a formosura e o regozijo. Todos esses elementos devem estar no culto que eu presto a Deus. Senão, nós estamos fora, saindo dos requisitos básicos, não é, que Deus exige para o seu culto. Vejamos o primeiro requisito, a santidade. Né? Deus estabeleceu um povo para cultuá-lo. Isso implica em santidade, porque sem santidade não há culto. Hebreus 12, 14. O que diz o texto de Hebreus? Vejamos aqui. Vejamos o texto de Hebreus. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 12, verso 14. Diz assim o texto. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, é uma exigência de Deus essa nossa santidade para prestar culto a Ele. Por quê? Porque Deus é completamente diferente dos homens. Ele é santo, separado e exige santidade de quem se aproxima dele. Uma santidade maior que as intenções humanas. Porque, irmãos, as nossas intenções não promovem qualquer santidade diante de Deus. Não promovem. A nossa santidade deve ser maior do que as nossas intenções e maior do que as nossas melhores intenções. Porque intenções, irmãos, não movem o coração de Deus e não nos levam à santidade. Não se pode se aproximar de Deus de qualquer modo. Só o povo separado por Deus pode cultuá-lo. Então, nossas intenções, nossas motivações, não faz com que nós nos aproximemos de Deus. Não é, irmãos. O que vai nos levar à nossa proximidade de Deus, como primeiro requisito, é a nossa santidade. Por quê? Só o povo separado por Deus pode cultuá-lo. Só o povo que Deus separou, Deus o santificou para a sua presença. Isso é muito claro. Muito claro, em toda a história do povo de Deus, esse requisito é apresentado, é revelado. Quando o povo sai do Egito, é muito interessante que Moisés, diante de Faraó, diz: deixa meu povo ir para adorar. Então veja só, Deus estava chamando o povo ali para cultuá-lo, para adorá-lo. Mas o seu povo, percebemos que o convite não foi para o povo egípcio, o convite foi para o povo de Deus sair da casa da escravidão para cultuá-lo
no deserto. Deus exige santidade completa. Nossa postura diante dele deve ser uma conduta de vida santa. Então, o culto também, irmãos, ele não se resume aqui às quatro paredes. Não se resume ao domingo. Não se resume à escola bíblica dominical e nem o culto à noite, não. O culto a Deus é na nossa conduta de vida, porque nós estamos sempre na presença de Deus, corandeu. Nós estamos na presença de Deus o tempo todo. E nós prestamos culto a Deus com tudo que fazemos, porque essa é a ideia do culto. A santidade de Deus precisa afetar a nossa vida em todas as áreas. Nada pode ficar de fora, porque se ficar, isso seria irreverência, portanto, pecado. Esse aqui é o ponto. Então, a santidade para a qual nós somos chamados por Deus, pela mediação de Cristo, deve afetar todas as áreas da nossa vida, para podermos adorar a Deus, cultuá-lo em santidade. Em santidade. Que coisa linda, irmãos. Que bênção de Deus para mim e para você, na pessoa de Jesus Cristo, que quando morreu, o véu se rasgou de alto a baixo, nos colocando na presença de Deus sem qualquer barreira. Mas esse privilégio de estar na presença de Deus, existe uma responsabilidade minha e sua muito grande. A nossa santidade, da nossa vida completa inteira. Há um texto de Jó muito interessante, no final do capítulo, quando ele se depara com a santidade de Deus. Então Jó, diante da santidade de Deus, viu sua pecaminosidade e disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então nós começamos a ver aqui, irmãos, esse confronto do culto a Deus, quando somos confrontados com a sua santidade e a nossa pecaminosidade, mesmo sendo justificados pelo sangue de Cristo, ainda somos pecadores. Isso nos leva a um quebrantamento, isso nos leva a uma contrição, que é a humilhação diante de Deus, isso nos leva a uma adoração submissa à vontade de Deus. E isso revela, a nossa santidade. Por isso que Jó diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, que atitude tremenda de Jó, ao ser confrontado com a santidade de Deus, com a sua pecaminosidade, como ele se portou diante de Deus para cultuá-lo e para adorá-lo. E Deus o recebeu. Deus recebeu o seu culto. Que coisa graciosa é essa. Isaías, disse também, no seu livro, capítulo 6, verso 1, 3 e 5. Isaías disse: vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Os serafins clamavam dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Olha a visão de Isaías. De quê? Da santidade de Deus e da sua glória. Os serafins clamavam dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E há uma afirmação aqui tremenda: toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, em nosso contexto hoje, Deus não deixou de ser santo, santo e santo, e nem a terra deixou de ser cheia da sua glória. Isso nos coloca, irmãos, numa condição, tal qual a de Isaías, quando percebeu essa realidade da santidade de Deus e a sua realidade como pecador. Ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha Isaías cultuando a Deus, irmãos. E aí, seguindo o texto, Deus percebe a pecaminosidade de Isaías, tira uma brasa do altar e toca a sua boca, e o purifica e o santifica, e a sua adoração e o seu culto é aceito. Na nossa realidade, irmãos, Cristo levou sobre si, na cruz do Calvário, os nossos pecados, a nossa condenação, e nos libertou do império das trevas e nos colocou no reino, no seu reino, para que nós possamos cultuar a Deus em santidade. Isso é que é tremendo, isso é maravilhoso.
Diante da santidade de Deus e de nossa condição pecaminosa, só nos resta uma atitude: demonstrar toda reverência e suplicar por sua graça e misericórdia para nos habilitar a prestar um culto aceitável. Essa é a realidade, irmãos. Quando nós vemos a igreja, ou seja lá onde nós estejamos, cultuando a Deus, essa é a realidade. Nós precisamos suplicar com toda reverência por sua graça e misericórdia para que ela nos habilite a prestar um culto aceitável a Deus. Deus não aceita iniquidade associada ao culto que se presta a Ele. Isaías capítulo 1, verso 13 diz: não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. Qual é a reunião solene? O culto a Ele. Ele exige uma conduta de vida santa. Então, quando nós chegamos na igreja, irmãos, para prestar o nosso culto a Deus, na nossa liturgia, ela vem pontuando os passos, do culto e da adoração a Deus. E nós temos um momento, de confissão dos nossos pecados. Isso é tremendo, irmãos. Essa graça, essa condição que Deus nos deu de estarmos em sua presença, nos prostrarmos diante dele, pedir perdão dos nossos pecados, para que sejamos purificados e para que o nosso culto seja agradável a Deus. Assim como Paulo fala, sacrifícios em sacrifício. O segundo ponto, irmãos, que nós vamos tratar nessa manhã, tem a ver com a mediação de Cristo. Isso é extremamente importante para nós entendermos a mediação de Cristo no culto que prestamos a Deus. Por quê? Sem a mediação de Cristo, Deus não vai receber o nosso culto. Deus não recebe a nossa adoração, Deus não recebe o nosso louvor, Deus não recebe qualquer ato que nós tenhamos de boas intenções para Ele. Sem a mediação de Cristo, o nosso culto é vazio, é abominação. Deus rejeita, Deus nem olha. Por quê? Porque a condição da caída do homem é tal que ele não pode permanecer um só instante na presença de Deus sem alguém que interceda por ele. Isso quem fala é Calvino nas Institutas, Isso está também no naquele livro que nós mostramos no começo dos nossos slides, do pastor Leandro Lima. Então essa é a realidade. Nós precisamos de alguém que interceda por nós diante de Deus quando nós prestamos nosso culto a Deus. Deus estabeleceu a Jesus Cristo como o único mediador entre Ele e os homens. E essa mediação, irmãos, tem tudo a ver com o culto que nós prestamos a Ele. Porque o culto a Deus é a nossa vida toda inteira, por completa. Senão não é culto. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. É um texto muito conhecido, alentador, e confortador, para a nossa vida de culto ao Senhor. Diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Timóteo é bem claro aqui a respeito desse texto aqui, porque há um só Deus e um só mediador. Quer dizer, o que é que Timóteo está dizendo aqui? Há um só Deus que merece ser cultuado, só um, mais nenhum. E para que esse culto seja apresentado a Deus, é necessário a mediação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, homem. Por que homem? Porque é na condição de homem, irmãos, que ele veio, que ele morreu pelos nossos pecados e nos libertou da condenação eterna. Por isso, ele é o nosso mediador. Deus estabeleceu a Jesus Cristo como o único mediador entre ele e os homens. Somos aceitos por Deus em Jesus e não podemos nos expressar diante de Deus sem Jesus. Não há, irmãos,
Não há culto sem Jesus. Não há cristianismo sem Jesus. Não há adoração sem Jesus. Não há, irmãos. Não existe isso. Cristo é o centro que promove, que media, não é? Toda a nossa adoração e todo o nosso culto. Sem Jesus Cristo não pode haver qualquer ação de culto diante de Deus. Não existe. Não existe. Isso é muito claro aqui nesse texto de 1 Timóteo. O texto de Hebreus 13, 15 a 21, revela a mediação de Cristo para o exercício do culto a Deus. Olha que só coisa interessante. Olha o que o texto diz. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam seu nome. Hebreus 13, 15 a 21. Hebreus 13, 15 a 21. Por isso, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Aqui já são aqui condições do culto, né? Requisitos do culto. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Está vendo aqui os requisitos aqui do serviço prestado a Deus através da nossa compaixão, da nossa misericórdia para com os outros, né? E da nossa mútua cooperação para com os outros. O que é que nós estamos vendo aqui? O autor de Hebreus escrevendo para a igreja, para o povo, né, a respeito dos requisitos do culto. Não é? Olha o verso 17. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum. Culto a Deus. Requisitos do culto, não é? Ele vai mais além aqui. Orem por nós. Aqui vem a oração. Pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isto para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível. Isso aqui é o autor escrevendo e querendo voltar lá para o povo lá, o povo hebreu, está junto lá com eles aqui, que faziam parte dessa igreja aqui. Então, o verdadeiro culto a Deus, irmãos, precisa ser oferecido a Deus por meio de Jesus Cristo, pois é somente através de Cristo que o culto pode ser agradável a Deus. Não é por minha causa, não são as minhas motivações, não é o aparato do culto, não é a música, não é o louvor, não é nada disso. O culto ele tem que estar centrado na mediação de Cristo. Então, o culto tem que estar centrado em Cristo, para que nós possamos prestar adoração a Deus, porque Ele é o nosso mediador. E isso agrada a Deus. Isso é agradável ao Senhor, porque Deus foi quem colocou entre nós Jesus Cristo como esse mediador, santo, perfeito, eterno. Eterno. O texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 5 diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Mais uma vez aqui Pedro vai falar da mediação de Cristo, mas vai aqui aprofundar o nosso papel dentro do culto a Deus. Olha só. Pedro fala aqui que estamos sendo edificados casas espirituais para sermos sacerdócio santo. Ora, o que é que fazia o sacerdócio no Velho Testamento? Ele fazia o quê? Ele prestava o culto. A liturgia estava em suas mãos. Ele levava o povo à adoração. Ele levava o povo ao sacrifício correto e perfeito diante de Deus. Então, Pedro fala que nós somos sacerdócios, irmãos.
Quando nós estamos cultuando a Deus, o nosso papel é esse papel de sacerdócio santo. E para quê? Para que nós ofereçamos a Deus sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, né, por meio da mediação de Cristo. Então, o meu louvor, a minha oração, a minha adoração, a minha contrição, o meu arrependimento, o meu choro, o meu clamor, a minha alegria são sacrifícios espirituais, não é, que agradam ao Senhor porque são mediados por Cristo. Sem a mediação de Cristo, irmãos, nós não cultuamos a Deus. Então, quando nós chegamos na igreja para cultuar a Deus, sempre devemos ter em mente: esse culto é graças a Deus pela mediação de Cristo. Cristo está levando e mediando o nosso culto a Deus, Senhor. A Deus. O culto a Deus em si mesmo não teria qualquer valor. Ele se torna grandioso e sublime por causa da mediação de Cristo. Isso que eu falei. O que é que o texto está dizendo? O culto a Deus em si mesmo, o culto a Deus sem Cristo, não tem qualquer valor. Não tem qualquer valor. Mas ele se torna grandioso e sublime por causa da mediação de Jesus Cristo. Irmãos, culto é algo muito sério. E esse é um requisito básico de Deus para cultuá-lo. A mediação de Cristo. Primeiro, a santidade. Segundo, a mediação de Cristo. Ainda em Pedro, no capítulo 2, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, o texto afirma: vocês, porém, são raça eleita, mais uma vez, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o culto aqui. Olha a finalidade do culto aqui. Qual é a finalidade do culto? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Temos nesse verso a revelação real e clara da mediação de Cristo para prestarmos o culto que agrada a Deus. Irmãos, olha só o que Cristo fez por nós na sua mediação. Nos fez raça eleita, nos fez sacerdócio real, nos fez nação santa, nos fez povo de propriedade exclusiva de Deus com a finalidade de cultuá-lo, de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Isso é culto, irmãos. Essa proclamação das virtudes de Deus, não é, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, isso é o culto que agrada a Deus. Dentro desses conformes, dentro dessa planilha santa e espiritual, feita pela mediação de Cristo. Nós devemos a Cristo, irmãos, todo louvor, toda adoração, toda reverência, toda honra, todo o nosso coração. Porque Ele nos colocou, Ele nos trouxe essa realidade e fez essa realidade ser real em nossa vida, para cultuarmos a Deus, tendo essa consciência. Por isso que Paulo fala, o culto ele é racional, não é racionalista, não é baseado na filosofia racionalista, não é isso que o texto está dizendo. Mas o culto racional é aquele culto lógico, que entende quem é Deus, que sabe quem é Deus, que tem a revelação clara que Ele trouxe ao seu povo por meio da mediação de Cristo. E é baseado nessa lógica, nesse entendimento, que eu presto meu culto a Deus. Por isso que o culto é em espírito e em verdade. A santidade aponta para a mediação de Cristo. O texto de 1 Pedro, os dois textos, trazem a realidade do sacerdócio. Isso implica em o nosso sacerdócio oferecer culto a Deus pela mediação de Cristo. Também aponta a obrigatoriedade do culto, também por meio da mediação de Cristo. Irmãos, são duas coisas que nós devemos ter em mente. Primeiro, que a nossa vida é um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Isso é o nosso culto a Deus. E esse culto é uma obrigatoriedade de todos aqueles que são chamados por meio de Cristo a fazer parte do corpo de Cristo, a fazer parte da igreja.
Por isso que nós tanto aqui insistimos que venha ao culto, participe do culto, do culto solene, da assembleia reunida, não é, em nome de Cristo, para adorar a Deus. É uma obrigação em gratidão a Deus, porque nós temos já a consciência do que Ele fez por nós, do que Ele continua fazendo por nós e do que Ele promete para nós. Então, há uma gratidão e essa gratidão me constrange a adorá-lo e a cultuá-lo. E o terceiro ponto, irmãos, que é o ponto crucial, não é? É a mediação de Cristo. Tudo feito sob a mediação de Cristo. Não há culto sem a mediação de Cristo. Não há culto sem a santidade. Por quê? Porque a santidade, ela aponta para a mediação de Cristo. Somos santificados por causa do sacrifício de Cristo. Somos santos por causa de Cristo. Somos chamados, somos mudados, somos renovados, nascemos de novo por causa da mediação de Cristo. Isso desemboca em uma adoração. Isso desemboca na nossa santidade. Isso desemboca no nosso culto a Deus. Vamos encerrar aqui a nossa aula desse domingo, meditando nesses dois requisitos básicos para a adoração a Deus: a santidade e a mediação de Cristo. Irmãos, concluindo a nossa aula de hoje, nós somos adoradores, irmãos, do Senhor Deus. Isso é algo que nós deveríamos levar deveríamos levar seriamente essa realidade. E não estamos brincando de culto, não estamos brincando de ser crente, não estamos brincando de ser santo, não estamos brincando, né, e não dando a devida importância à mediação de Cristo, como muitos crentes estão vivendo hoje. Nós estamos passando por um momento assim ímpar na história. Né? Ímpar na história. Domingo passado eu falei aqui sobre essas pragas, essas epidemias, né, que aconteceram na história da humanidade, né? Tem várias. E eu falei aqui sobre a peste espanhola. Não era a peste espanhola, na verdade. Eu vou corrigir agora. Era a febre espanhola. Que hoje se sabe que foi o H1N1. E milhares morreram ali. Porque na época não tinham as condições para socorrer o povo. Né? Nós estamos vivendo, irmãos, uma calamidade também ímpar na história. Uma epidemia ímpar na história. Nós temos mais recursos, mais tecnologias para enfrentar essa pandemia, mas nós estamos percebendo que todos, sem exceção, estão sem saber o que fazer. Isso aponta para algo muito relevante. Muito relevante. O papel, da igreja nesse contexto. Nós não podemos, irmãos, deixar de cultuar a Deus. Perder o nosso referencial em Cristo. Nós não podemos esquecer do nosso sacerdócio. Nós não podemos esquecer que fomos chamados, resgatados, libertados do pecado da condenação eterna para adorar a Deus, para cultuar o seu nome, mesmo neste contexto. Mesmo nesse contexto. Essa pandemia deveria fazer com que, não é, a população acordasse para Deus e buscasse a sua face e buscasse o Senhor Jesus Cristo. Essa pandemia, ela deve servir para a igreja de alerta, para que a igreja se quebrante diante de Deus, para que a igreja se poste em oração ao Senhor, pelos familiares, pelos enfermos, pela nossa nação, pelo nosso povo. Isso é culto, irmãos, que agrada a Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Vamos orar ao Senhor encerrando nosso culto, a nossa escola bíblica. Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo em Tua presença e pela Tua palavra, Senhor. A nossa oração é que o Senhor nos quebrante,
Que o Senhor nos dê a realidade, Senhor, do culto que prestamos ao Senhor. E que sejamos, Senhor, inflamados pelo Teu Espírito, em gratidão, em alegria, em consolo e conforto, Senhor. E também, Pai, em arrependimento, em quebrantamento, em contrição, para pedir perdão, Senhor, dos nossos pecados e para percebermos, Senhor, o quanto nós precisamos do Senhor e da mediação de Cristo. Isso, Senhor, sem sombra de dúvida, é o mais importante da nossa vida, Senhor. Obrigado por esse tempo, por Tua graça e Tua bondade sobre nós. Assim te oramos, em nome de Cristo. Amém. Amém, irmãos. Até a noite. Nós nos encontramos às 18 horas. Que Deus os abençoe. Um forte abraço.